Comissão de Deputados e Senadores responsáveis pela reforma tributária retomou os trabalhos em torno de 2 propostas de emenda à Constituição e agora também de um projeto de lei apresentado pelo governo. Enquanto o relator trabalha em texto que reúna tudo isso, o Inspeção Nacional vai debater os principais problemas do sistema tributário brasileiro, não à toa chamado manicômio tributário, estresse tributário e por aí vai. No programa de hoje, vamos falar do que economistas e tributaristas chamam de caráter regressivo da tributação brasileira, que basicamente é o seguinte: paga mais impostos quem ganha menos. A Inspeção Nacional quer entender o porquê desse fenômeno e saber se as propostas em análise mantêm ou revertem essa injustiça tributária. Comigo hoje, Débora Freire Cardoso, professora de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, Luiz Gustavo Bichara, procurador especial tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e o deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. Bom, eu não sei que grupo você está, se você ganha muito e paga pouco imposto, ou se você ganha pouco e paga muito. Mas aqui, isso não importa. Você é nosso convidado para esse debate. Pode ser pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, 61 996202573. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o convite para esse debate. E eu tenho certeza que é um debate, eu já achava um debate importante, mas pelas participações que já recebemos antes do programa, fica ainda mais claro que é um debate de grande interesse na sociedade brasileira. Professora Débora, eu começo pela senhora, é sempre bom ter uma professora, um professor no grupo, uma professora, porque a gente acaba explorando um pouquinho, né? Nem todos que nos assistem agora conhecem as propostas em análise, mas as 2 propostas de emenda à Constituição, tanto aqui da Câmara quanto a do Senado, elas convergem nos principais aspectos, né? Eu queria que a senhora desse uma passada geral nesses aspectos, nessa convergência, e me dissesse logo, que é o tema do nosso debate, se a senhora acha que essas propostas que estão em análise na comissão mista atacam esse problema que nós estamos chamando de injustiça tributária. E por que atacam ou não. E aí as soluções a gente vai debater ao longo do programa. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço muito essa oportunidade. Então, nós temos de fato 2 propostas na Câmara, outra no Senado, PEC 45 e PEC 110. São propostas que atacam um ponto muito importante do nosso sistema tributário, um problema muito importante, que é a cumulatividade do nosso sistema tributário. Se a gente for pensar, a gente tem 2 problemas principais no nosso sistema tributário. É a ineficiência e a regressividade, que é o tema do programa de hoje. A ineficiência precisa, sim, ser atacada, principalmente porque a gente tem um sistema tributário caro, complexo, que penaliza a produção. Então, a questão da ineficiência, ela vem principalmente por conta da cumulatividade que a gente tem no nosso sistema tributário. As alíquotas em cascata, então a gente tem que as atividades produtivas que envolvem mais etapas são mais tributadas. A gente onera muito, por exemplo, os produtos industrializados, né, que levam, de fato, mais etapas para serem produzidos. E isso, de fato, é muito ruim porque a gente cria distorções. Qualquer tipo de imposto cria distorções na economia. Mas o que a gente tem hoje é que a gente tem muita distorção e a gente pode reduzir essa distorção para a gente ter um sistema tributário mais eficiente. Só que existe um outro problema, que é a regressividade, que é, de fato, essa questão de que quem ganha mais, né, contribui menos. É o que a gente chama de capacidade de pagamento. Quando a gente avalia os tipos de tributos que a gente tem 2 tributos, tributos diretos e tributos indiretos. Os tributos indiretos são os tributos sobre consumo. Os tributos diretos são os tributos sobre renda, sobre patrimônio. E aí a regressividade ataca, é o problema principal, porque 50% da nossa carga tributária é tributo indireto, é tributo sobre consumo. Uma parte pequena é tributo sobre a renda e sobre o patrimônio. E o tributo sobre a renda e sobre o patrimônio, por natureza, ele deveria ser progressivo, ou seja, considerar a capacidade de pagamento das pessoas, exatamente porque o tributo sobre o consumo ele não ele tributa igual pessoas desiguais. Então, 1 quilo de arroz para uma pessoa mais pobre tem um peso maior na sua renda do que para uma pessoa mais rica, que ganha acima de 30 salários mínimos por mês, por exemplo.
Então, no tributo sobre consumo, a gente não tem muito como atuar na regressividade, porque ele é regressivo por natureza. O que a gente tem que ter é um sistema tributário que a tributação direta sobre renda e patrimônio atue nessa regressividade, compense, pelo menos em grande parte, essa regressividade da tributação sobre consumo. E no nosso caso, a nossa tributação não está fazendo isso, ela é bastante regressiva, de fato, por conta de uma série de especificidades, de isenções que a gente tem no imposto de renda sobre pessoa física, principalmente. E, de fato, se a gente for falar de uma ampla reforma do nosso sistema tributário, ela tem que tocar nesses dois pontos, na ineficiência e na questão da equidade, da regressividade do sistema tributário. As propostas que a gente tem hoje atacam a eficiência, a gente tem propostas, de fato, muito interessantes do ponto de vista da eficiência, mas a gente não, na verdade, né, tem a proposta de reforma solidária, mas as duas propostas que estavam sendo mais discutidas, que é a PEC 45 e a PEC 110, elas não atacam a questão regressiva do nosso sistema tributário. A reforma, essas propostas, a PEC 45 e a PEC 110, elas têm potencial de gerar algum ganho distributivo. A gente fez alguns estudos aqui, a gente encontrou impactos distributivos, de apenas modificar a tributação sobre consumo, de tirar a ineficiência, né, parte da ineficiência dessa tributação, só que ainda é pouco. A gente tem um ganho pequeno de progressividade. E, obviamente, porque essa proposta o objetivo dela não é trazer, de fato, progressividade. Elas não propõem, de fato, um sistema de tributação que, de fato, a gente equalize, ou pelo menos, né, que a gente diminua essas assimetrias na tributação da renda, e aí, principalmente essa simetria que a gente tem entre a tributação da renda e do capital. Hoje, se você tem renda derivada de capital, você se beneficia muito mais, né? Você tem benefícios tributários do que se você tem renda do trabalho. Então, o imposto de renda de pessoa física, ele incide sobre as rendas do trabalho, prioritariamente. Porque a gente tem grande parte das rendas do capital isentas. Então, é basicamente isso, elas não atacam essa questão. Vamos falar isso logo nessa questão da tributação da renda. Dr. Luiz Gustavo Bichara, da OAB, eu gostaria de ouvi-lo também em relação ao mesmo problema. Lembrando que as duas propostas de emenda à Constituição que foram citadas pela professora, a PEC 45, que tramita na Câmara, ela unifica 5 produtos, 3 tributos federais, um estadual e um municipal, em torno de um imposto de valor agregado, que está sendo chamado de IBS. E a proposta que está no Senado Federal, ela também tem o mesmo nome de imposto, IBS, mas reúne 9 impostos, né, vai um pouco além, que foi uma proposta originária que era do ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, que foi assumida pelo Senado Federal. Eu queria ouvir em relação a esse problema, se você entende que essas propostas corrigem ou não. Boa tarde, Maristela. Agradecer o honroso convite, saudar a professora Débora, os deputados Hugo Leal e Marcelo Freixo, deputados que honram e dignificam o povo do estado do Rio de Janeiro. Eu primeiro gostaria de fazer só uma pequena observação. Na verdade, não são 2 propostas, são 3, né? Porque após 1 ano e meio de discussão, sem participar do debate, o governo federal surpreende a sociedade enviando para o parlamento o projeto de CBS, que nada mais é do que uma versão edulcorada de PIS e COFINS com um aumento relevante do tributo, né? Então, eu achava importante a gente destacar esse ponto, porque, embora as PECs tenham, enfim, prós e contras, mas, sem dúvida, representem um debate maduro, o governo federal surpreendeu a quase todos com um projeto que consiste em um mero aumento de tributo, né? Para você ter uma ideia, prestadores de serviços que hoje se submetem ao PIS e COFINS de 3,65% cumulativo sem crédito, vão para 12% com crédito. Só que o prestador de serviço praticamente não tem crédito, né? Você imagina, por exemplo, uma clínica médica. O que o médico tem de crédito? Quase nada, porque folha de salário não dá crédito. Então, esse é um projeto que, na minha visão, representa um inequívoco aumento de carga tributária e me permita a franqueza, uma péssima ideia num momento de crise econômica como o que a gente vive hoje, né? Mas você me perguntava das PECs. As PECs, realmente, elas são muito semelhantes, né? Acho que a gente pode até afirmar que uma nasce um pouco de uma costela da outra. Tem algumas diferenças, mas, em benefício do tempo, eu destacaria uma só. Na PEC 45, a gente tem uma alíquota uniforme, porém federado. Então, por hipótese, no Rio de Janeiro, qualquer serviço, arroz, feijão, mesa, cadeira, tudo vai ter a mesma alíquota, né?
Na 110, não. A gente continua com alíquotas diferenciadas, só que de maneira horizontal. Elas são iguais para todos os entes federados, mas a gente continua com uma multiplicidade de alíquotas, né? No particular da regressividade, que você me provocou a comentar, eu queria fazer uma observação que eu acho muito importante, né? O Brasil tem um dado de tributação em termos de regressividade que é muito injusto, sobretudo em comparação ao resto do mundo, com os mais pobres. Então, o dado concreto é, na matriz de tributação brasileira, 50% da arrecadação vem de consumo, né? E só 21% de renda. Assim, nos países da OCDE, renda vai a 34% e consumo 32%. Isso é um dado muito importante, porque a gente tem classicamente 3 formas de tributar: renda, patrimônio e consumo. E se entra no mérito da discussão das reformas que estão hoje postas sob a atenção do Congresso Nacional, uma coisa a gente tem que reconhecer, porque isso é um fato da vida. Não são propostas de reforma tributária, são propostas de tributação de reforma sobre o consumo. Não se endereça nada de renda ou patrimônio, salvo um detalhe da PEC 110, mas que nem é relevante. Mas as propostas são de reforma sobre o consumo. E pressupondo que ali haverá um aumento de carga, nós vamos tornar ainda mais injusto esse cenário de tributação sobre o consumo, aparentemente relegando renda para um segundo momento. E por que eu acho que isso é ruim? Porque a tributação sobre o consumo, se ela for agravada, isso é pior para o pobre, né? Quer dizer, deixa eu lado por um momento que a gente na cesta básica, 1 quilo de arroz custa igual para um bilionário e para um pobre, né? Então, se a gente vai aumentar a tributação sobre o consumo, isso vai onerar mais os pobres. E aí, um último comentário. No projeto do governo federal, a chamada CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, isso parece ainda mais perverso. Porque na PEC, o aumento de alíquota vem atrelado à redução paralela do custo tributário de alguns serviços que são essenciais para o cidadão. Por exemplo, energia elétrica, telecomunicações. Então, a PEC, ela equaciona em alguma medida a carga tributária. No projeto do governo, não. É só um aumento puro e simples, sem vantagem alguma para o contribuinte. Muito obrigada. Deputado Marcelo Freixo, eu quero ouvi-lo agora em relação ao que até a professora começou a falar, que é a questão da cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos. Mas antes de passar a palavra para o senhor, eu vou pedir para colocar no ar 3 artes que nós elaboramos, que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco esse problema do nosso sistema tributário. A primeira arte, ela foi feita, aliás, as 3 eu usei bastante a pesquisa da professora Débora. Essa primeira arte, esse gráfico, é uma simplificação. Os dados são de 2013, e eu acredito até que a situação esteja pior se considerarmos que a tabela do imposto de renda ela não é atualizada desde 2015, mas o que ele mostra? Que em 2013, quem recebia renda tributável de 3 salários mínimos já começava a pagar o imposto de renda em uma alíquota baixa, que ia subindo à medida que a renda crescia, como deve ser, até chegar a algo próximo a 10% de alíquota efetiva para quem ganha entre 20 e 40 salários mínimos. Então, para quem nos assiste, a alíquota efetiva é aquela que é realmente paga sobre o total recebido. Mas a partir daí, essa alíquota cai significativamente. E para quem recebe acima de 160 salários mínimos, ela chega a 2,6%. Isso está diretamente relacionado às alíquotas existentes e às isenções que são aquela parcela da renda sobre a qual não há imposto. Então, para entender um pouco mais sobre isso, nós vamos ver uma outra arte. Essa outra arte dá uma ideia dos principais rendimentos isentos em 2013, aqueles que tiveram a maior participação no volume total de isenções. Então, o que a gente vê? A parcela menor é dos servidores públicos, 12,7%. Em seguida, vem para 15,8% para os empregados do setor privado, pouco mais de 34% para os autônomos, 43,6% para quem recebe renda de capital, inclusive aluguel, chegando a 60,4% para os empresários. Então, mais uma vez, essa é a parcela da renda sobre a qual não há cobrança de imposto de renda. E aí, o que são esses rendimentos isentos? Né? São muitos, mas eu extraí mais uma vez da pesquisa da professora, que é doutora nesse tema, né, os mais significativos. Então, vamos lá.
Lucros e dividendos representaram, em 2013, 36,6% do total das isenções. Rendimentos de micro e pequenos empresários, 8,9%. Doações e heranças, 8,1%. O doutor Luiz Gustavo falava sobre a questão da tributação do patrimônio, né? E aí eu coloquei um ponto que é justamente para mostrar um outro lado, né? Enquanto lucros e dividendos representam 36,6% das isenções concedidas em 2013, bolsas de estudo e pesquisa representaram 0,4%. Deputado Marcelo Freixo, agora eu volto com o senhor. Recentemente, a FENAFISCO apresentou um conjunto de propostas em que ela defende que, nesse momento, em função de toda a conjuntura econômica agravada pela pandemia, seria melhor o parlamento trabalhar na ampliação de renda, na aumentar a tributação em cima de quem tem mais, para depois pensar nessa outra etapa da reforma tributária. Eu queria ouvi-lo em relação a isso. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado, TV Câmara. Queria saudar muito a Débora Freire, parabéns pelo estudo, pelo trabalho. O Luiz Gustavo, um prazer te encontrar aqui. Luiz e meu amigo Hugo Leal, que nunca mais nos encontramos nos aviões, ainda bem, né? Mas dizer que esse, para mim, é o debate mais importante que a gente tem. Isso deveria ter sido o debate mais importante do ano passado. A primeira grande reforma que o Estado deveria fazer deveria ter sido essa, antes de qualquer outro, no meu entendimento, né? Porque essa toca no ponto mais central do Brasil, e eu falo isso antes da pandemia, né? Depois, então, nem se fala, porque você tem uma questão de uma desigualdade estrutural histórica no Brasil, né? O Brasil esteve sempre, não é um problema, inclusive, desse governo, entre os 10 países mais desiguais do mundo, segundo o índice de Gini. E isso vem aumentando, né? Nos últimos anos. O número de brasileiros na extrema pobreza dobrou nos últimos anos. Então é disso que a gente está falando. Então você tem que ter, na hora de falar de reforma tributária, você não está falando apenas de um estado fiscal, você está falando de uma questão social profunda. Por isso que esse debate não é um debate técnico de números, esse é um debate dos mais importantes para as questões sociais mais profundas que nós temos. E a gente precisa, inclusive, simplificar o debate para que as pessoas a quem isso mais interessa possam entender do que a gente está falando. Porque senão dá a impressão, Hugo, de que quando você vai falar para uma população pobre, você tem que falar de saneamento básico, tem que falar, mas você não tem que falar de reforma tributária, isso só interessa a banco. Não, isso interessa fundamentalmente aos mais pobres, porque as propostas do governo, e eu quero concordar integralmente com o Luiz aqui, não dá para chamar de reforma tributária a simplificação de impostos. E eu não estou dizendo que isso é ruim ou é bom, pode ser bom, inclusive, pode facilitar, pode desburocratizar, apesar de eu não concordar com a desoneração dos produtos da cesta básica, que isso pode acontecer e pode encarecer, inclusive, a vida dos mais pobres num momento como esse. Agora, você tem só o Brasil e a Estônia, como todo mundo já sabe, não tem cobrança sobre imposto de renda de lucros e dividendos, né? É um escândalo. Hoje, nosso consumo tributário, ou seja, a receita tributária, 49% vem do consumo, que não só não combate a desigualdade, como aumenta e mantém estrutural essa desigualdade. Então, para chamar de reforma tributária, você tem que ir no eixo central do problema. Hoje, 32% da receita dos tributos vem dos 10% mais pobres do Brasil. Os 10% mais ricos são responsáveis apenas por 21%. É disso que a gente está falando. Ou seja, quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre, numa manutenção burocrática de um sistema ineficaz de tributação. O governo já deixou claro, o Paulo Guedes pensa o mundo através de uma cabeça de banco, de dono de banco, né? Então, quando ele olha e vai falar sobre isso, Hugo, ele está dizendo, não vamos aumentar a arrecadação. Como não vamos aumentar a arrecadação? De onde vai vir o dinheiro para enfrentar a extrema pobreza? Tem que aumentar a arrecadação, e tem que aumentar a arrecadação em cima dos super ricos, né? E esse tem que ser um debate sobre a questão da herança. É claro que quando a gente fala da herança, a gente não está falando daquele cara que trabalhou a vida inteira para deixar um apartamento para o filho. A gente está falando das grandes heranças que nos países ricos a taxa chega a 40% e aqui não chega a 8%. Né? A gente está falando hoje quem ganha 30 mil reais, quem ganha 130, paga a mesma coisa de imposto. Isso é um escândalo. Quem ganha 30 pode pagar bem imposto? Pode, mas quem ganha 130 pode pagar muito mais. E não paga. Né? Então, não só dentro do que já existe hoje é torto o nosso sistema,
como ele é um sistema que penaliza os mais pobres. Agora, tem propostas concretas, seja da FENAFISC, seja de outras entidades, a gente sabe o que fazer. Por isso que o debate da reforma tributária ele é um debate de vontade política. O que fazer, a gente sabe o que tem que fazer, né? Deputado Hugo Leal, seja bem-vindo ao nosso debate. Eu gostaria de ouvi-lo também em relação à mesma questão, se as propostas atingem o problema da injustiça tributária ou não, mas eu vou aproveitar e colocar já algumas participações que chegaram para a gente, que são participações de vários lugares do país. Olha, Ana de Oliveira Nicolau, de Guarapirama, Paraná, Guarapirama Norte, Paraná, ela diz o seguinte: minha sugestão é que sejam taxadas as grandes fortunas e que permitam que os pequenos empresários trabalhem e consigam acumular um pouco de renda. Na mesma linha, a Leila Souza Nascimento, de Pilar de Goiás, ela parabeniza, obrigada Leila, parabeniza o programa, e ela diz o seguinte: por que no nosso país os deputados e deputadas não apresentam algum projeto de lei para ricos milionários sejam obrigados a pagar impostos sobre lucros ou dividendos? Na mesma linha, só mais essa, o Vander, de Friburgo, ele diz incidência sobre grandes fortunas, bem como isenção sobre consumo e revisão das imunidades das que ele chama religiões.com. Senhor, deputado Grão. Bom, quero primeiramente cumprimentar a todos, Maristela, satisfação poder estar aqui retornando nesse debate aqui da TV Câmara, ao caríssimo Bichara, doutor Bichara, professora Débora e ao meu amigo Marcelo Freixo, não só de voos, mas de bons debates. Então, nós aqui privilegiamos exatamente os bons debates. Maristela, eu vi que a visão da professora Débora é exatamente a visão acadêmica, da lógica, né, desse desenho que foi feito, e a do professor, vou chamar de professor também, Luiz Gustavo Bichara, é a do dia a dia, que a gente chama de chão de fábrica, né, quem tem essa análise, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista do arcabouço legal, mas também com essa preocupação do que significa essa. E o meu caríssimo amigo Marcelo Freixo traz um debate que é um debate inevitável, né? Traz o debate da questão do Estado, o que nós estamos dispostos a financiar, né? Que tipo de financiamento nós queremos fazer, e para que haja algum tipo de financiamento, seja da inclusão social, seja a área de educação, saúde, nós precisamos discutir como é que nós estamos arrecadando nossos tributos. Acho que essa lógica é o primeiro passo. E aí eu vou um pouco da linha de que diz o Dr. Luiz Gustavo Bichara, que o que foi feito aqui, né, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, era uma discussão de consumo, ou seja, exatamente onde nós temos as principais vertentes do desequilíbrio do sistema tributário. E isso é que preocupa. Por que não avançamos, né? Nós poderíamos avançar um pouco mais. E aí tem uma lógica mais perversa ainda. Eu costumo dizer, com todo o respeito que tenho ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e aí, diferente do que o Freixo entendeu aqui, falou, que ele realmente é um banqueiro, ele pensa no banco, eu vejo o seguinte: ele é uma pessoa bastante propositiva, ele é uma usina de ideias, mas do ponto de vista tributário, com todo respeito, ele não conhece, não sabe. A lógica deles talvez seja essa questão da tributação maior. E quando ele vai bem para o debate na comissão especial, eu fiz uma pergunta para ele, falei o seguinte: por que numa discussão de matéria constitucional, está lá no artigo 145 até o 160, que fala o sistema tributário nacional, que foram duas propostas, que poderiam avançar mais, eu tenho convicção disso, nós podemos avançar, mas estamos ali tentando a unificação dos produtos sobre consumo, o governo apresenta uma matéria infraconstitucional. Ora, nós temos um regramento, um regramento constitucional, legal e regimental. Nós já criamos uma excepcionalidade de uma discussão, de uma comissão especial onde Câmara e Senado estão discutindo. É especial porque a lógica, essa lógica de comissão especial mista, Câmara e Senado, só tem previsão constitucional com a medida provisória. Mas essa foi feita dentro de um entendimento, de um acordo. Achei ótimo. Eu sou favorável a essa linha porque reduz o tempo e anima um pouco mais o debate e dá um pouco mais de qualidade, mais rapidez à discussão da reforma tributária.
Aí o governo vem e apresenta uma proposta infraconstitucional que não é matéria constitucional, a não ser por derivação, só falando de PIS e CONFINS. Eu falei assim, bom, eu vou fazer meu dever de casa, eu vou unificar o PIS e CONFINS, sem saber das consequências que será nos produtos. Aí o Bichara já trouxe o Dr. Bichara trouxe essa perspectiva, que na hora, se aplicasse só a proposta do governo, nós teríamos oneração na área de educação, na área de saúde, que é uma coisa completamente ilógica. Ou não fez o dever de casa, ou está desprestigiando o Congresso Nacional no sentido do debate que tem que ser dentro dessa linha lógica que nós estamos falando. Matéria constitucional, então vamos discutir os princípios constitucionais que estão lá. Acho até que os princípios constitucionais que referem ao sistema tributário, ele é muito amplo, deveria até ser mais resumido. Não por acaso nós temos o Código Tributário Nacional. Por isso, Maristela, que quando a gente fala de regressividade, fala-se que cada um foi cuidar do seu legado, especialmente o governo federal, cuidando ali dos seus tributos, o Estado cuidando dos seus tributos e o município cuidando dos seus tributos. Só que no percentual de arrecadação, a União, que representa dentro do que é arrecadado na área tributária, a União é 62% ou 63% dos tributos, do conjunto dos tributos. O Estado fica em torno de 20%, 25%, e o município é pouco mais de 5%, um pouco mais, talvez seja um pouco próximo. Então, é óbvio que fazer para os estados e municípios poderia ter avançado mais a lógica dessa sintonia aqui. Há uma coisa que todos nós concordamos, Maristela, eu acho que é isso, que até para quem está nos acompanhando, ouvindo, é a questão da simplificação. Todo mundo quer a simplificação. Quanto que eu pago? Quanto que é o IVA? Então, do consumo é fácil. Eu quero saber quando é que nós vamos discutir sobre a questão do patrimônio, sobre a questão da renda, outros princípios, que eu acho que talvez esse é o debate que estamos faltando. Deputado, pode concluir, que eu queria passar. Não, é só concluir pelo seguinte, eu vi um exemplo aí que foi trazido, infelizmente acho que não pôde ser colocado, de uma pessoa que tem um imóvel, de uma pessoa que coloca... Não dá spoiler do meu programa, deputado, peraí. Não, mas é que eu acho isso é um dos exemplos, mas tem uma justificativa também, Maristela. Então roda o VT, roda aí o... E aí depois eu vou pedir o doutor Luiz Gustavo Bichara falar sobre a justificativa para isso. Gente, o VT a que o deputado se refere, que eu havia comentado com eles, é sobre aluguel de imóveis, taxação de aluguel de imóveis. E aí eu quero dizer que para a produção desse VT eu contei com uma assessoria muito nobre, muito importante, com a consultoria do técnico IPEA, Rodrigo Araí, que é uma das pessoas que mais entende desse assunto, assim como a professora Débora. Vamos assistir ao videozinho. O seu João recebe acima de R$55 mil de renda tributável por ano, ou seja, ele recebe mais de R$4.600 por mês. Vamos supor que ele tenha um imóvel alugado. O seu João vai pagar 27,5% de imposto de renda sobre o valor do aluguel que receber. Agora, se o seu João for dono não somente de um, mas de alguns imóveis, ele cria uma imobiliária que pode ser enquadrada em um regime especial de tributação. A imobiliária vai pagar cerca de 15% de imposto sobre os aluguéis. E o seu João, ao invés de receber diretamente o aluguel dos imóveis, vai receber os dividendos da imobiliária, que são isentos de imposto de renda. Com isso, o seu João já reduziu o imposto de 27,5% para 15%. Mas vamos imaginar que o seu João tenha vários imóveis e até prédios comerciais. Nesse caso, ele pode constituir um fundo imobiliário e ser proprietário das cotas desse fundo. Ele passa, então, a receber os rendimentos desse fundo e fica totalmente isento de pagar imposto de renda. Resumindo, o imposto que começou em 27,5% quando o seu João era dono de um imóvel, caiu para 15% quando ele criou uma imobiliária para administrar alguns imóveis. E para 0% quando seu João passou a ter muitos imóveis e constituiu um fundo imobiliário.
Bom, eu confesso que quando eu vi essas informações que eu trouxe nesse vídeo, eu li no material que eu estava me preparando para o programa, eu fiquei realmente muito chocada quando eu vi isso. Daí a ideia de trazer esse vídeo para o nosso debate e como casa com que o deputado Freixo falou, da gente tentar simplificar isso, né, fazer as pessoas entenderem isso. Doutor Luiz Gustavo Bicharo, eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso que foi comentado. Isso que gerou essa condição, isso foi criado lá ainda no governo Fernando Henrique em relação à taxação de dividendos e lucros. De lá para cá, sempre que se fala em taxar dividendos e lucros, e se fala também em imposto sobre grandes fortunas, uma das gritas é que se fizer isso, o capital vai sair do Brasil e vai buscar um outro lugar para se instalar e vai gerar um outro problema econômico, que é a falta de recursos aqui. Por outro lado, a gente tem visto, isso já foi objeto de discussão aqui no Discussão Nacional, que em outros países, Estados Unidos, sobretudo, tem havido um trabalho de milionários no sentido de pedirem para ser mais tributados, porque já chegaram à conclusão de que a desigualdade social está tão alarmante que a própria democracia liberal começa ameaçada. A democracia liberal, o meio ambiente, as condições de vida de todos, né? Então eu queria que o senhor comentasse o videozinho e falasse sobre isso. Se aumentar a taxação de quem tem mais dinheiro, essas pessoas fogem do Brasil, isso ainda cabe? Maristela, eu acho que a gente precisa aceitar como premissa o fato de que o Brasil só vai conseguir corrigir essa chaga da nossa má distribuição de renda e, fundamentalmente, da desigualdade do nosso povo via tributação, né? Não tem uma outra maneira da gente resolver isso, né? E para gerar mais caixa para que se possa fazer as políticas públicas adequadas. A gente tem que ter um programa de distribuição de renda e só se faz via tributo. Mas é preciso cuidado com aquelas soluções simples e inúteis, né? Então, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas. Esse é um imposto, isso a literatura toda nos ensina, que não é usado praticamente em lugar nenhum do mundo mais. Por quê? Porque quem tem o grande capital tem muita mobilidade, né? O exemplo clássico disso é a França, né? A França criou um super tributo sobre grande fortuna, os milionários todos foram embora para a Bélgica, né? Então, isso é muito perigoso, quer dizer, sinceramente, eu acho que, embora essa seja uma saída com um apelo popular muito grande, ela é perigosa, né? Por outro lado, nós temos aí à disposição na nossa Constituição uma ferramenta que é de simples manejo, que é a regra de progressividade, né? Por que a gente não cria um imposto de renda com mais alíquotas, passando de 27,5% para quem ofere determinado rendimento, né? Sinceramente, eu acho que não tem muito mistério nessa questão nessa equação, mas eu também queria chamar a atenção para um outro ponto, que talvez seja um pouco contra-intuitivo no debate, que é a necessidade da gente preservar o ímpeto do empreendedor brasileiro, né? Quando a gente demoniza quem recebe dividendo, a gente está também demonizando o empreendedor. Por exemplo, eu vi nesse gráfico que a gente examinou aqui ainda há pouco, a questão do fundo imobiliário e a tributação a zero, assim, como se fosse um defeito do sistema, né? Eu quero lembrar a todos os colegas e quem está nos assistindo que isso foi uma medida, a meu ver, muito acertada, tomada pelo governo federal para desenvolver o mercado imobiliário. Quer dizer, o Brasil tem déficit de moradia? Tem. Como é que a gente vai cuidar disso? Não dá para achar que vai ser só recurso público. Então, a gente tem que ter um incentivo para captar dinheiro do particular para investir em mercado imobiliário. Por isso, a isenção dos fundos imobiliários. Acho que é um mecanismo salutar. Então, só lembrando que as coisas podem não ser tão simples quanto parece. Agora, um dado importante que eu queria lembrar é o seguinte, o Brasil hoje tributa com imposto de renda quem ganha mais de R$ 1.903 por mês, e isso é uma vergonha. A gente está tributando o chamado mínimo existencial. A tabela do imposto de renda não se corrige há mais de 20 anos. Esse tema está em discussão no Supremo Tribunal Federal hoje, uma ação do AB, que eu tenho a honra de patrocinar, e acho que se isso for corrigido, se a gente conseguir elevar o mínimo existencial, ou seja, a faixa de isenção, nós vamos ter uma renúncia fiscal correta. Nós não vamos tributar os mais pobres. E com isso a gente deveria caminhar para revogar isenções que não beneficiam os mais pobres. Por exemplo, um tema antipático, eu sei, mas as deduções de imposto de renda de educação e saúde. O exame dos dados que a Receita Federal fornece indica que essa dedução beneficia os 20% mais ricos.
E dentro desses 20%, 75%, os 10% mais ricos. Então, embora essa dedução seja assim, agradável para a maioria das pessoas, ela não beneficia de uma maneira linear a população. Isso é um ponto importante. Por exemplo, 13 bilhões de reais no Brasil é isenção relativa à moléstia grave. Eu conheço uma pessoa que tem isenção de moléstia grave, compra carro sem IPVA, não paga imposto de renda e anda de motocross. Está errado. Quer dizer, quantas pessoas que têm isenção por moléstia grave a gente conhece que trabalham normalmente? Isso dá 13 bilhões de reais por ano. Então, o Brasil precisa, acho que, se atentar mais no que tange essa questão dessas isenções que são dadas equivocadamente. Agora, você mencionou, Maristela, a questão das bolsas de estudo, 0,6%. Claro que 0,4. Só um dado. O projeto da CBS, por exemplo, do governo federal, acaba com o ProUni, que foi responsável pela formação de mais de 4 milhões de alunos pobres, que não estariam numa faculdade particular se não tivessem a bolsa. E o projeto de CBS acaba com o ProUni, né? Então, quer dizer, acho que a gente tem que ter cuidado com essas equações, porque, por exemplo, de novo, eu quero insistir nesse tema da CBS, porque o governo federal fala muito nele, dizendo que não se verifica ali um aumento de tributo. Só para dar um dado concreto, a mensalidade escolar. Hoje a escola paga 3,65 de PIS e COFINS. Vai para 12. O que o governo federal diz? Não, é neutro. É neutro porque quem paga é o pai do aluno. Sim, mas a gente deve acreditar que o preço da mensalidade tem essa elasticidade para subir de 3,65% para 12% e o pai do aluno não reclamar, tudo isso em meio a uma pandemia. Quer dizer, eu acho que a gente tem que ter cuidado com esses clichês, especialmente com esses aumentos de tributo embutidos nessas novas ideias. O deputado Guilherme está fazendo um comentário. Não, só para completar, ele falou de educação, eu estou falando de plano de saúde também. É a mesma linha, é 3,65. Se você ampliar, você vai acontecer o que já vem acontecendo. As pessoas vão desistir, vão sair dos planos de saúde, que eu não quero fazer essa discussão, não é esse debate, e vai todo mundo migrar para a rede pública. Aí nós vamos saber o que vai acontecer. É uma lógica, quando eles propõem um CBS dessa natureza, é perniciosa, não é positiva. Não é positivo. Professora Débora, eu volto com a senhora agora, tentando mudar um pouquinho o foco da nossa discussão, que a gente tem cerca de 20 minutos de programa ainda pela frente. Quando a gente fala em simplificar a tributação sobre bens e serviços, né? Claro que tem a questão do serviço, que foi bem falada pelo doutor Luiz Gustavo aqui, a gente sabe que essa simplificação favorece o trabalho das empresas. Muitas grandes empresas brasileiras têm um departamento enorme para cuidar da questão tributária, então, em vez de centrar no negócio. Então, isso tende a gerar um aumento de produtividade, aumentar a atividade econômica e aí trazer mais empregos, enfim, todo esse processo benéfico, vamos dizer assim, né? Mas a proposta que está na Câmara, por exemplo, ela prevê um imposto único, né, que está calculado em torno de 25%, com raríssimas exceções, que é do tal do imposto seletivo, cigarros e bebida, mas a cesta básica, né, que hoje tem uma tributação diferenciada, pagaria o mesmo tributo. E aí a ideia é que a pessoa, quando comprasse, fosse identificada via CPF, que participa de algum programa social, por isso é pobre, e tivesse o retorno desse imposto. Eu queria a sua opinião em relação a isso. 2 pontos. Primeiro, se essa operacionalização é viável, é possível fazer isso, né? E segundo, se de fato deve haver uma alíquota única ou deve haver uma possibilidade de diferenciação. Em relação a o quão fácil é de fato fazer esse tipo de devolução, né? Pelo que eu tenho lido e entendido da PEC 45, por exemplo, a proposta, uma das propostas, né, viáveis seria usar o CAD único. Então, você devolveria para aqueles que participam de programas sociais que estão na lista, né, do governo em relação à necessidade de serem atendidos por programas sociais. A questão da isenção da cesta básica, eu também concordo que pode ser um tiro no pé, no sentido de que você está tentando, né, você está fazendo uma reforma e que, no caso, a gente tem um sistema tributário muito ruim, muito regressivo, e aí você faz uma reforma que elimina uma isenção que é importante para uma parte da população mais pobre, que tem, né, o consumo de alimentos, o consumo da cesta básica com maior peso no seu orçamento total. Então, isso é muito complicado mesmo. No entanto, se a gente for pensar,
a isenção da cesta básica, ela também, em termos absolutos, afeta os mais ricos, né? Então, quem tem mais renda, ele consome também produtos da cesta básica, obviamente isso participa com menos da sua renda total, do seu orçamento, mas ele também consome, ele também está sendo beneficiado. Então, do ponto de vista de ser mais progressivo, né, da tentativa de que, de fato, a gente consiga ser mais progressivo nessa tributação sobre o consumo, a devolução conseguiria ser mais progressiva. Exatamente porque a gente faria com que quem tem capacidade de pagar, pagasse, e quem não tem capacidade de pagar, receberia ali o estorno daquilo que gastou com produtos da cesta básica. Então, do ponto de vista da progressividade, seria bem-vindo. A questão de fato, a implementação. Eu acredito que usar, né, a gente já tem um sistema hoje, a gente viu também com o auxílio emergencial, como que o nosso sistema como hoje, né, com as novas tecnologias, a gente pode alcançar um número muito grande de pessoas, embora tenha todos os problemas, né, que a gente não pode deixar de se considerar, e também a gente tem o Cadinho Único, que, né, desde os anos 2000 aí, é uma fonte de base de dados para a gente importantíssimo. Então, eu acredito que seja viável fazer isso, e do ponto de vista, olhando, fazendo a análise técnica, do ponto de vista da progressividade, é mais efetivo você devolver aquilo que os pobres pagaram com o imposto sobre consumo da cesta básica, do que, de fato, você não tributar a cesta básica, já que aí você também está beneficiando os mais ricos. Ok, obrigada. Deputado Marcelo Freixo, eu gostaria de ouvi-lo em relação ao que foi sugerido pelo doutor Luiz Gustavo, a questão das deduções do imposto de renda, sobretudo escola e saúde, né, que é uma coisa que beneficia, sobretudo, a classe média brasileira, né, e aí classificar a classe média está cada vez mais difícil. Em relação à operacionalização desse desconto, dessa devolução dos recursos da cesta básica, você acha que a cesta básica deve receber a mesma tributação com a possibilidade de um estorno depois, deve haver uma diferenciação? Qual é a sua opinião? Olha, esse é um debate fundamental e a gente precisaria de 3 dias aqui, mas eu... As pessoas não é sempre assim. É sempre assim, a gente acaba sempre com a sensação de que tinha... Mas é melhor falar, mas é ótimo que a gente fale sobre isso. A simplificação dos argumentos, às vezes, é mais perigosa que a simplificação dos impostos. Mas dizer que eu acho a preocupação do Luiz Gustavo é pertinente. Eu não acho que seja mais difícil dizer quem é classe média hoje, talvez seja mais fácil, porque a concentração de renda de um lado, né, e a pobreza extrema do outro não tão evidentes, né, o que acontece é uma classe média cada vez mais elástica, né, cada vez mais ampla, mas os extremos estão cada vez mais visíveis. E esse deve ser o foco de qualquer reforma tributária. É exatamente focar nesses extremos. E acho que as falas aqui têm um ponto de encontro, que é não divergente, nesse sentido. Assim, qualquer reforma, por isso que eu concordo muito com o Bichara, dizendo, olha, não dá para chamar isso de reforma tributária, porque ele não toca na essência mais importante do nosso desafio social, que é atingir esses extremos, é tirar quem está na extrema pobreza, tirar quem está abaixo da linha da pobreza e atingir quem tem privilégios completamente absurdos. Não vou chamar de criminosos, porque é muito forte esse adjetivo, mas é quase isso, né? Privilégios quase criminosos, né? Então, assim, eu sei que é simbólico, mas os símbolos dizem muito. Você não tem IPVA, né, para aeronaves e grandes embarcações, num país como o nosso, é uma afronta. Isso resolve a questão financeira, a questão tributária? Não resolve. Mas é uma questão que diz muito no efeito simbólico de que país é esse que a gente tem, né? Quando o Paulo Guedes, eu tive esse embate com ele, ganhou muito espaço nas mídias, quando ele fala, vamos simplificar os impostos, vamos atingir as isenções e vamos taxar livros, isso é muito simbólico de um pensamento de Casa Grande, né? Isso é muito simbólico de uma herança de Casa Grande, né? Porque, e aí, não, mas quem compra livro pode pagar, como se o fechamento de editoras e livrarias não atingisse uma concepção de educação mais ampla. Por isso que eu falo, viu, Hugo, dessa mentalidade, você é mais cuidadoso do que eu nas palavras, na grande maioria das vezes. Mas, enfim, mas a minha paciência também é menor que a sua. Então, realmente não dá para entender um argumento como esse. Você quer discutir um debate sobre as isenções? Ótimo, mas nós sabemos perfeitamente quem tem isenção e não tem retorno para a cadeia produtiva. Nós sabemos. E, desculpa, não é livro, né? Nós sabemos quem são os parasitas da economia que continuam preservados nesse modelo. Eu acho que a preocupação do Bichara no que diz respeito
as grandes fortunas é um debate que a gente tem que fazer. Quando eu falo de grandes fortunas, eu estou falando acima de 10 milhões. Agora, esse dinheiro também ele é muito pouco investido no aspecto produtivo da nossa economia, Bichar, né? É um dinheiro especulativo que serve a muito pouco a esse país, né? Então também talvez valesse uma ousadia de taxar, como outros lugares do mundo começam a pensar, principalmente no pós-pandemia, porque não dá para continuar no estado fiscal. Pós-pandemia, nós não vamos ter condições humanas de manter o debate do estado fiscal. Nós vamos precisar de um estado com uma ação social muito mais eficaz do que a gente conseguiu até hoje. Como que nós vamos ter? De onde virá esse recurso? Né? Não pode ser de taxação de classe média. Não é que estou querendo proteger a classe média, é porque não resolve. É porque não tem eficiência. É disso que a gente está falando. Né? Então, taxar as grandes fortunas, eu acho que é ousado, é delicado, tem que ter cuidado, mas eu acho que é uma medida que a gente precisa aprofundar sim esse debate. Tem projetos já tramitando sobre isso, ao contrário do que perguntaram por que ninguém apresenta, tem vários projetos sobre isso tramitando dentro do Congresso Nacional, né, todos nós já apresentamos. Enfim, e acho que o mais simples, concordando aqui, primeiro, o imposto de renda sobre lucros, ele é bem menos burocrático, ele é muito mais fácil de se fazer, né? E eu insisto, o mundo inteiro faz. Esse não tem como nem o cara sair daqui para ir para outro lugar, porque em outro lugar, não sei que ele vai para a Estônia. Né? Todos os outros lugares já cobram. Então não tem possibilidade dessa fuga, como no debate das grandes fortunas. Né? E a taxação de herança também é importante, né? Para que a gente possa debater, porque o mundo inteiro também já tem isso acumulado. 8% é muito pouco, e insisto, eu não estou falando daquilo que atinge o mercado imobiliário, eu estou falando das grandes heranças do menos de 1% da população brasileira. É do topo do topo do topo do privilégio. É isso que a gente precisa atingir. E é claro, assim, quando você coloca um máximo de 27%, você está colocando um setor muito heterogêneo, muito desigual, dentro de um teto. Você deve, e aí eu concordo amplamente com a Débora e com o Luiz, você deve escalonar isso de outra maneira para que você possa pegar um setor mais privilegiado. Obrigada, deputado. Débora quer falar, por favor, professora. Posso só complementar uma coisa, porque eu queria, de fato, nessa questão, eu tenho tocado muito num ponto que é o seguinte, que até o Bichara colocou lucro de dividendos e colocar faixas extras no imposto de renda. Não adianta a gente colocar faixas extras no imposto de renda se a gente não tributar lucros de dividendos. Então, para a gente ter, de fato, progressividade no imposto de renda de pessoa física, colocar faixas extras é essencial, eu concordo plenamente. A gente tem uma faixa, a última faixa, muito baixa, que fica homogênea ali, no caso, para rendas muito distintas, muito heterogêneas. E se a gente coloca, de fato, mais faixas, isso é essencial, a gente precisa, de fato, aumentar a nossa receita, exatamente para lidar com esse aprofundamento da pobreza, da desigualdade, que, né, já vinha acontecendo desde antes, mas vai se aprofundar na pandemia. Mas se a gente não tributar lucros de dividendos, não adianta, porque essas rendas continuam isentas. Aí o pessoal mais rico, né, a parte do topo da distribuição, a maior parte deles é renda de dividendos. E aí o que acontece? Quando você sobe na distribuição, quando você vai avaliar a participação de rendimentos isentos nos rendimentos totais, quando você sobe na distribuição, quando você avança na estrutura distributiva, você tem que essa participação aumenta. E ela fica muito alta lá no topo da distribuição. Então não adianta a gente colocar uma faixa extra, mais faixas no imposto de renda, se a gente não tirar essas pessoas da isenção, porque senão elas continuarão isentas. Então, para mim, isso é importantíssimo e eu concordo plenamente com vocês. Mesmo a proposta do governo, além do ponto da eficiência, ela é fraquíssima, porque ela não ataca onde precisa atacar. A maior parte da nossa tributação sobre o consumo, a maior arrecadação vem do ICMS, então ela está atacando um ponto muito pequeno, ela está colocando uma alíquota que não é fiscalmente neutra, dizendo que é neutra, e ela não é neutra. Ou seja, aumenta o tributo e aumenta o tributo sobre o consumo. Então, é caminhar mais ainda para a regressividade. E ela não trata ainda, pelo menos, né, no que a gente viu até agora, de forma contundente, a questão da regressividade da tributação da renda, que precisa ser atacada, porque eu concordo muito com o que o Freixo falou. A gente vai precisar arrecadar mais, tem que aumentar a carga tributária, não tem um mundo pós-pandemia sem aumentar a carga tributária. A gente tem espaço para isso? Tem. Na tributação direta, porque hoje ela participa com muito pouco. Então a gente consegue aumentar a carga tributária, não tributando mais o cidadão médio, os mais pobres. E é isso que a gente de fato tem que fazer. Então, só para deixar aqui, para fechar mais a minha fala do que eu acho em relação a uma reforma. A reforma precisa ser ampla. E eu acho que a gente tem uma janela de oportunidades com a crise que é importantíssima, porque não é fácil fazer reforma. Você mesmo falou, quantas reformas você já vem acompanhando que não se realizam? Então, a gente precisa, de fato,
aproveitar essa oportunidade para fazer tanto reforma do consumo quanto a reforma da renda, da tributação direta, porque a oportunidade é agora. Obrigada, professora. Deputado Gullial, o deputado Marcelo Freixo falou sobre a história dos iates e jatinhos, que é outra coisa que é bastante simbólica, né? E justiça seja feita, em 2007, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tentou tributar iates e jatinhos. Isso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que disse que a Constituição do Brasil não previa espaço sobre isso, né? E o senhor falou, na sua primeira fala, o senhor falou muito sobre a questão constitucional, infraconstitucional e tal. Então, na sua opinião, essas PECs, ou esse é o momento para que existe o espaço para que isso seja constitucionalizado? Obviamente eu não estou falando de iates e jatinhos, mas para que esse tipo de coisa passe a acontecer, porque hoje a pessoa que compra um carro popular para trabalhar como motorista de aplicativo, e nesse momento agora os motoristas de aplicativo cresceram muita quantidade, ele paga IPVA. Então ele usa aquele carro como bem de capital, mas ele paga IPVA sobre aquilo. Mas quem tem um iate, um jatinho para passear, não paga. Maristela, eu acho que exatamente essa é a nossa discussão. O cerne da discussão é essa. Porque as emendas constitucionais discutem a tributação exclusivamente do consumo. Nós discutimos propriedade, nós discutimos renda, nós discutimos nenhum outro tipo. Isso não é uma reforma tributária, quando muito é uma pseudo-reformulação do sistema de tributação do consumo. Eu acho que o que ela traz de importante, a unificação, a parametrização, acho que é ótimo. Se nós pegarmos todas as alíquotas de consumo, ICMS, ISS, serviço, consumo, PIS, COFINS, e entendermos que tem 20% e faríamos a distribuição dela, ótimo. Se nós conseguirmos chegar a essa linha, é perfeito, vamos testar. Agora, o que nós fazemos com esse consumo? Nós temos que, de uma forma ou outra, devolver, eu acho que a professora Débora foi muito feliz quando disse, nós temos que devolver para aquelas pessoas que exatamente são mais necessitadas. Não por acaso o auxílio emergencial virou um grande mote nesse momento de pandemia. E, na realidade, se a gente estabelecer essa linha da distribuição do consumo com retorno às pessoas que mais precisam, pronto, não estaria. Agora, cadê o debate sobre a tributação sobre propriedade? Não falando só de IPVA, não, porque a gente poderia modificar, o IPVA está lá como tributo como imposto estadual. É só você ampliar. Por que não sim para iates e jatinhos? Natural. Esse desejo que houve aqui na LERJ do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, foi uma manifestação, e não teve desdobramento. Agora, esse é o momento, sim, é claro que esse é o momento. Eu fiz essa provocação tanto com relação à transmissão, o imposto de transmissão, a lógica dele, apesar deles terem uma grande relevância, mas eu acho que nós temos esta oportunidade, a reforma tributária, então vamos discutir. E eu quero voltar aqui a um ponto, até para o nosso telespectador entender. Veja que nós começamos aqui, a ideia era tratar da questão da regressividade. O imposto sobre o consumo tem sim, é regressivo, e ele é pernicioso exatamente pela regressividade, não distingue. Mas nós temos no nosso sistema o sistema progressivo, o imposto progressivo. O imposto de renda, como já foi falado aqui, é um exemplo dele. Então, nós temos que avançar um pouco mais nessa questão do imposto de renda, literalmente tributando a renda, quer dizer, aumentando as escalas, mas indo também para onde tem os outros rendimentos, da renda, os dividendos e outros. Eu acho que essa lógica a gente não pode ter o receio de fazer o debate. E eu concordo com o professor Bichara aí, com o doutor Bichara, quando ele fala o seguinte, não, mas veja, se você taxar os fundos imobiliários, eles foram importantes para o incentivo da área imobiliária, né, vários empreendimentos. Ótimo, mas precisa ser zero? Eu só estou dizendo isso, acho que não precisa ser zero. Eu acho que aí entra o debate que nós estamos fazendo. Aí entra o que está bem em moda hoje no Supremo, chamado de modulação do nosso sistema tributário. Deputado Gullial, o senhor está querendo só dar spoiler no meu programa. Era exatamente a última pergunta que eu ia fazer, era sobre isso. Então, já que o senhor nós não combinamos. Não combinamos. Vamos rapidinho. Há quem defenda que a tributação de lucros e dividendos haja uma modulação.
inclusive com isenção de microempresários, que é uma forma de não atrapalhar o empreendedorismo dos pequenos. Rapidamente. Que é a maior parte do país, são pequenos e médios empresários. De forma muito rápida, porque eu já estou com o tempo esgotado, só acha que a modulação nesse caso, então, vale? Mas não tem nenhuma dúvida. O que você pode unificar e qualificar aqui a questão do consumo, trazendo 9 tributos para um só, beleza? Desde que uma alíquota seja razoável, uma alíquota de 20%. E quando você for discutir renda e dividendos, também fazer o escalonamento, fazer essa mesma progressividade que você tem numa lógica do imposto de renda, ampliar, diminuir um pouquinho, você pode fazer nessas outras questões. Eu estou dizendo, pode cobrar de dividendo, agora, seja razoável, não queira olhar, não querer ser que o olho seja maior do que a sua perspectiva. Como eu falei na abertura, nós vamos fazer vários programas para debater os vários problemas da questão do sistema tributário brasileiro, manicômio tributário, como se queira falar. Mas, infelizmente, meu tempo para esse programa já está esgotado. Eu quero agradecer a professora Débora Freire Cardoso, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, muito grata por sua participação no nosso debate. Deputado Hugo Leal, PSD do Rio de Janeiro, muito obrigada também, deputado, por ter participado. Deputado Marcelo Freixo, pessoal do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigada também. Maristela, oi, deputado. 3 segundos, só para falar o seguinte, para não dizer que eu não dei resposta. Artigo 155 da Constituição, inciso 3º, fala sobre os tributos estaduais. Propriedade de veículos automotores. É só automotores e aeronaves, é só estender. Tá lá, é só a gente poder fazer essa discussão, tá tranquilo, viu? Aí o Freixo, que já foi deputado estadual. Não, aeronaves, embarcações. O Freixo, que foi deputado estadual, pode trazer a tese da Assembleia Legislativa e introduzir aqui no dispositivo, tá bom? Deputado, obrigada. Deputado Marcelo Freixo, pessoal do Rio, muito grata também por sua participação no nosso debate. Obrigado. Doutor Luiz Gustavo Bichara, procurador especial tributário da OAB, muitíssimo obrigada também. Você de casa que nos acompanhou, que nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação, muito obrigada. Mas antes de me despedir, um aviso importante. O canal de atendimento telefônico ao cidadão da Câmara dos Deputados tem novo número. Ganhou mais um 0. Então, anota aí. Agora é 0800 069 619. Pelo Disque Câmara, você pode apresentar reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitar informação sobre as atividades na Câmara dos Deputados, inclusive a reforma tributária. A ligação é gratuita e o atendimento está disponível das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima segunda, às 11 da manhã, nas redes sociais e na TV Câmara. Até lá. Obrigada, até a próxima.